Vamos resolver uma questão de matemática, uma função do primeiro grau, para a banca IBFC do concurso dos Correios. Vamos ler a questão. Considere a função f de x igual a x mais 1, que relaciona cada valor de x com um valor de y. Essa função pode ser representada graficamente em um plano cartesiano. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que descreve corretamente o gráfico dessa função. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, eu peço que antes você pause esse vídeo e tente resolver esta questão, e deixe a sua resposta nos comentários desse vídeo. Depois, volte para verificar a resolução. A primeira coisa que nós temos que levar para a nossa prova é saber que toda a função do primeiro grau ela é escrita dessa forma aqui. f de x é igual a x mais b. São infinitas as possibilidades de encontrar uma função do primeiro grau. O que vai diferenciar é qual é o valor de a e qual é o valor de b. Para a nossa função aqui, que foi dada, f de x, foi dado como x mais 1. O a, ele representa o número que está multiplicando com x, que está próximo ao x. Na nossa função não tem nenhum número, ou seja, implicitamente significa que aqui tem o número 1. Então, para a nossa função, o a equivale a 1. E o b? O b representa o número que não tem x, que não está multiplicando com x. Para a nossa função, é o número 1, que não tem nenhuma letra multiplicando com ele. Então, no nosso caso aqui, o b é igual a 1. E toda a função do primeiro grau, ela pode ser representada no gráfico como uma função. Ela é uma reta diagonal, que ela pode ser crescente ou decrescente. Como é que eu vou saber se essa função ela é crescente ou decrescente? Vai depender do valor de a. Se a for um número maior do que 1, maior do que 0, então a função ela é crescente. Então a sua representação gráfica é uma reta diagonal crescente. E se o a for menor do que 1, for menor do que 0, aí nesse caso teríamos uma função decrescente, seria uma reta diagonal decrescente, dessa forma aqui. Como se fosse uma rampa descendo. Como no nosso caso, a nossa função ele tem um número 1, e o número 1 ele é positivo, ou seja, o a é maior do que 1, então eu já sei que a nossa função ela precisa ser crescente. Se ela é crescente, não pode ser a letra A, porque ele disse que a reta é vertical, não é vertical, ela é crescente. Pode ser a letra B, não pode ser a letra C, e não pode ser a letra D. Ou é a letra A, ou é a letra E. Como é que nós vamos descobrir? Através do ponto. Nós temos que saber se o ponto 0 e 1 é um ponto dessa função. Como é que nós vamos descobrir? Dessa forma aqui. O ponto, ele genericamente é escrito dessa forma aqui, ponto xy. Ou pode ser dessa forma aqui também. Vou escrever as duas formas. Ou pode ser dessa forma aqui, ponto xy, ou seja, o primeiro número ele representa a coordenada x e o segundo número representa a coordenada y. O y também pode ser escrito dessa forma aqui, f de x. A função ela também pode ser escrita assim, y é igual a ax mais b. No nosso caso aqui, nós temos f de x igual a x mais 1. E ele pergunta se esse ponto aqui, está afirmando, né? Se esse ponto aqui, ponto 0, 1, pertence a essa função. Como é que eu vou descobrir? Eu sei que o primeiro número ele representa a coordenada x. O primeiro número representa a coordenada x. E o segundo número representa a coordenada y. Basta eu pegar a coordenada x, que nesse caso é 0, e substituir na minha função, que foi dada. No lugar de x, eu vou colocar 0. Se eu conseguir encontrar f de x igual a 1, depois de substituir, então eu posso dizer que esse ponto pertence a essa reta. Então eu vou substituir. No lugar de f de x, no lugar de x, eu vou colocar o 0.
E aqui também, no lugar de x, eu vou colocar 0 e vou repetir o número 1. Então, eu vou ter como resultado f de 0 igual ao quê? 0 mais 1 é 1. Veja que eu encontrei a f de 0 igual a 1. O que isso quer dizer? Que o ponto 0 em x equivale ao y, o número 1, que é exatamente o ponto da alternativa B. Por isso que a alternativa B ela está correta. Vamos, para complementar essa questão, escrever essa função no plano cartesiano. Eu posso escrever dessa forma aqui, onde o eixo y, o eixo da vertical nós chamamos de y e o eixo da horizontal nós chamamos de x. E eu sei que um dos pontos é 0 e 1. Bom, para escrever essa função, eu vou olhar para a nossa função f de x igual a x mais 1 e escrever o seu esboço. Como é que eu vou descobrir? Primeiro, eu vou olhar para o número que não tem x, é o número 1. Esse número que não tem x é o ponto no qual toca a vertical, ou seja, que a função toca na vertical. Então, se eu escrever aqui 1, 2 e 3, eu vou escrever também aqui 1, 2 e 3. O número 1 representa a coordenada y, que exatamente toca na função no eixo no eixo do y. Então eu sei que o ponto, um dos pontos dessa função é esse ponto aqui, que toca no eixo y, exatamente na coordenada 1, porque eu sei que para a função que não tem x é o número 1. E um outro ponto que toca, para saber o outro ponto que toca, basta substituir o valor de x com 0, que nós fizemos aqui. Nós fizemos a relação, né? Substituímos no lugar de x igual a 0 e temos como resultado o valor 1. Então, para x igual a 0, o y ele é igual a 1, que foi o que nós encontramos aqui. Para achar agora a coordenada que toca em x, eu preciso pegar o f de x, esse f de x aqui, e igualar a 0. Então, no lugar de f de x, eu vou chamar de 0. Então, vai ficar 0 igual a x mais 1. Para achar o valor de x, eu vou pegar o 1 e passar para o lado esquerdo da equação, que é uma equação do primeiro grau. Quando eu passo para o lado esquerdo, eu mudo o sinal, então vai ficar com o valor negativo. Então, o nosso x vai ser menos 1. Ou seja, o ponto para 0 em y equivale a menos 1 para x. E o ponto 0 para x equivale a 1 para y. Então, vou ter que escrever essa função dessa forma aqui. Eu vou crescer ela mais um pouco. Pronto. E vou escrever aqui. Menos 1 e menos 2. Então, o ponto, um dos pontos, é o ponto que passa pelo eixo x, é o ponto que é menos 1 para y e 0 para x, que é esse ponto aqui. Menos 1 para x e 0 para y. E o outro ponto, que é 0 para x e 1 para y, é esse aqui. Esse aqui é o ponto 0 e 1. E esse aqui que eu desenhei aqui é o ponto menos 1 e 0. E como é que eu represento graficamente? Como eu tenho dois pontos que eu já encontrei, basta passar uma reta que transpassa esses dois pontos. Então, eu vou escrever simplesmente uma reta dessa forma aqui.
Então, mais ou menos isso. Vou escrever aqui novamente. Mais ou menos essa reta aqui é o que passa por esses dois pontos. Essa é a nossa reta que representa a nossa função. No plano cartesiano existem infinitos pontos, né, que se juntarmos todos esses infinitos pontos vai formar justamente a nossa reta. Então espero que você tenha acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar, curtir esse vídeo, deixe seus comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!